você vê o jovem, né? Ele começa ali o ano, enfim, mas começa a fazer um cursinho, o objetivo de fazer um vestibular, né? E vamos imaginar aqueles que estão fazendo cursinho, né? Que estão levando isso a... Estão se preparando ali para a prova no final do ano. Essa ansiedade que o Lê falou, ela vai, vamos dizer assim, crescendo com o tempo. Porque ela começa quando você assiste uma matéria, e óbvio, as pessoas elas vão ser diferentes e elas vão ter aptidões diferentes e facilidades diferentes. Então, você vai ter um colega que ele vai ter uma facilidade com física, e você vai ter um outro colega que vai ter uma facilidade com biologia, e o outro vai ter uma facilidade com geografia, sei lá. Cada um vai ter ali uma facilidade maior com um tipo de matéria. Quando você se vê tendo dificuldade em uma matéria, e é onde essa ansiedade já começa. Porque você assistiu a aula do professor e você fala, puta, não entendi nada. E é corrido, assim, né? Aula dada, como eles falam, aula dada, aula estudada. Mas você não pegou. Na semana seguinte já é outra matéria que já acompanhou. E aí você está estudando ali em casa e você não conseguiu desenvolver. Cara, ali você já começa a enxergar o processo como uma ameaça e ali você já começa a gerar ansiedade. Eu não estou entendendo, sabe? Eu não estou entendendo, puta, eu não consigo fazer esse exercício. O professor explicou lá, não entendi nada, né? Já começa a vozinha, né? Tipo, vai dar certo, se é bolsa, se isso, aquela coisa toda. Vai depender muito também da criação de cada um, né? Do que cada um traz como ponto sensível. Né? Mas ali já inicia a ansiedade. E aí começa um outro comportamento que está dentro da caixinha da ansiedade, né? Um outro sintominha que é o da procrastinação, que é muito comum, né? Para você que está assistindo a gente, né? Que está estudando, se você se vê procrastinando, presta atenção. Porque a procrastinação é muito comum, porque ele está diante de uma matéria que ele não tem um pouco mais de dificuldade, ele vai entender aquilo ali como uma certa ameaça, ou porque aquilo ali é desagradável, ou porque aquilo ali é chato. Hoje a gente tem o celular, né, que é uma ferramenta de distração. Então ele está ali estudando, está com dificuldade, tal, já não, né, desconforto, tensão. Aí ele vai lá, abre o celular, fica ali, perde um tempinho, alívio de tensão, atua no sistema de recompensa, então ele vai começando a alimentar um hábito ruim. E aí ele começa a procrastinar toda vez que ele está diante de uma matéria com dificuldade. Só que pensa isso se acumulando ao longo do ano. Eu falo isso porque eu vivi isso. Se acumulando ao longo do ano, entendeu? Uma matéria que você não pegou, que se soma com outra, que chega no final do ano, que os vestibulares estão ali, bate aquele desespero de você querer aprender tudo em um dia. Faltando um mês, faltando 2 semanas, faltando 3 semanas. Cara, é difícil. Entendeu? É difícil. Não foi, não pegou. E aí vem aquela pressão e a ansiedade vai lá no teto. Tem muita gente que desiste no meio do caminho. É sempre assim. É que a gente não tem ninguém. Seria legal um dia trazer alguém de cursinho, professor e tal. Mas geralmente as turmas, elas começam lotadas, assim, tipo, pá, cheio. Final do ano, um monte de gente já ficou pelo caminho, já nem frequentam mais as aulas. Curso de faculdade também. Porque, curso de faculdade, porque vai chegando, vai indo por esse lado, do tipo, não vai rolar, não vai dar certo, as pessoas já vão desistir, né? Então essa ansiedade, ela é presente desde o início, entendeu? Qual dica que vocês dariam pra pessoa que precisa? Dica mesmo assim de estudo, de concentração, de como de repente passar na prova, assim, ajudar a passar, né? Programação. Né? A gente não vai ter a vida... É uma frase que eu uso recorrentemente nos atendimentos, quando tenho oportunidade de falar, que a vida que a gente quer não acontece do nada. Eu tenho vestibular, você já sabe as datas, ou previamente sabe mais ou menos quando elas irão acontecer. Programa o seu estudo. Gaste tempo com isso. Tente entender o que você precisa se desenvolver, quais são as suas habilidades, quais são as suas dificuldades. Né? Se esforce para que você consiga obter o resultado, o melhor resultado possível. Isso não significa que seja uma aprovação direta, mas, sei lá, alcançar um bom resultado. Programe-se. Rotina. É altamente importante a construção de rotina. Tenha tempos para que você faça outras coisas que não estejam conectadas com o vestibular.
faça uma atividade física, encontre os teus amigos, ouça música, vá ao cinema, tente passear por outros ambientes que não estejam diretamente conectados com o vestibular. E programe isso também, né? Então, sei lá, estudei de segunda a sábado, domingo eu vou no parque, vou encontrar com os meus amigos, vou fazer outras coisas. Ansiedade, não tem como você evitá-la por completo, porque a ansiedade tem um componente fisiológico. Você só vai deixar de ter ansiedade quando você morrer, que é uma resposta natural. Agora você não precisa ficar conversando com a sua ansiedade. A ansiedade, ela fica mais tempo se você conversa com ela. Se você dá uma frieza, né, uma não acolhida, ela tende a se enfraquecer e ir embora. Pensamentos como, e se eu não passar? E se não der certo? E se eu não for bom o suficiente? Qual que é a utilidade desse pensamento? Nenhuma utilidade. Pensamentos e sis. Olhar para o futuro de forma catastrófica. Não vou passar, meu futuro será desastroso. São pensamentos que nascem da ansiedade. Generalização. Se eu não passei uma vez, isso significa que eu não passarei jamais. Uhum. Não converse com a sua ansiedade. Invista tempo naquilo que vai te trazer esperança. Então, se eu não estou me sentindo preparado o suficiente, vou fazer ajustes no meu estudo. Vou conversar com colegas para contribuir com a minha dinâmica de estudo. Mas eu não vou ficar conversando com os pensamentos ansiosos porque eles não são úteis. Quanto menos atenção eu der para a minha ansiedade, quanto mais eu me comportar diferente da proposta da ansiedade, menos ansioso eu vou estar. Exercícios respiratórios diafragmáticos para a prova. Enquanto você está fazendo a prova, puxa o ar, segura, solta, repete esse exercício, vai trazendo para o teu corpo, para a tua mente que está tudo bem, você está fazendo o melhor que você pode, de acordo com aquilo que você fez ao longo de um bom tempo. Então, rotina, programação, atividades, manejo da ansiedade, menos conversa com a ansiedade, isso contribui para que você tenha maiores chances de ter um bom resultado, né? Eu lembro de uma pessoa que ela estava tentando passar na OAB. Era a 4ª vez. E era uma pessoa muito inteligente. Mas ela chegava na prova e bugava, né? Dava o tal do branco. E ele, eu não sei porquê. Eu falei, isso não é um nome. O nome disso é ansiedade. Né? Você tá perdendo pra ansiedade. E o que eu faço? Vou tomar um remédio. No caso dele, não precisava. Eu falei, vamos fazer alguns exercícios, né? Faça o exercício respiratório. Espere um pouco. No momento da prova, quando você estiver muito mal, lembra de alguma coisa boa que você viveu. Esforce o teu cérebro a pensar numa coisa boa. Putz, eu já vivi isso, porque as emoções vão impactando os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. Vai trocando, vai se posicionando. Você estudou, você se comprometeu. A chance de você ter um bom resultado é grande. O problema é a ansiedade que está te roubando. E com essas intervenções, respirar, parar um pouco, esticar um pouco o corpo, o braço, dar uma volta, pedir para ir ao banheiro. Não precisa nem fazer xixi, é só para sair de lá, respirar um pouquinho, voltou, enfim, passou. Né? E eu não acho que ele se tornou mais inteligente desta vez. Eu acho que ele lidou melhor com a ansiedade. Que eu acho que é um dos maiores vilões no vestibular. As pessoas não passam não porque não estudaram o suficiente. Elas não passaram talvez porque perderam para a ansiedade naquele momento. Mas eu quero dizer que as pessoas têm recursos e capacidades. Podem desenvolver habilidades para lidar melhor com a ansiedade. Interessante. E eu trouxe um ponto, eu vou só complementar a fala dele, que é o seguinte,